É possível resolver todos os problemas da filosofia? Como a gente poderia resolver em definitivo todas as questões que existem na filosofia, de maneira intocável? A gente vai apresentar o argumento do Tractatus de Wittgenstein. Olá, meu nome é Marcos Silva e aqui a gente vai ter mais um vídeo, mais uma contribuição para o nosso coletivo Lógica Viva. A filosofia ocidental de matriz europeia tem mais de 2.500 anos. Tem muita história, com muitos autores, com muitas discussões, vários períodos diferentes e tradições diferentes, muita polêmica, muita discussão. Mas em 1921, há 100 anos, um livro de um pouco menos de 100 páginas foi publicado em alemão por um jovem austríaco, um tal de Wittgenstein, totalmente desconhecido. Wittgenstein, em um prefácio curto desse livrinho curto, diz curto e grosso, que resolveu de maneira intocável e definitiva, no essencial, todos os problemas da filosofia. Como isso é possível? Não parece ser muita pretensão ou muita arrogância resolver todos os problemas da filosofia, ou isso é meramente ingenuidade? Bem, o Tractatus de Wittgenstein vira um dos grandes clássicos da filosofia contemporânea e de toda a filosofia. É, de fato, um dos livros mais fascinantes, tá? De equivocar. É um livro de filosofia que é contra a própria filosofia. E vários outros filósofos ficam fascinados pelo livro também, porque o livro parece explicar de uma maneira unitária e porque o livro parece explicar de uma maneira unificada a natureza da linguagem, das ciências, da matemática, da lógica, aquilo que era pedra no sapato de vários empiristas, por exemplo. Mas qual é o argumento do Tractatus de Wittgenstein? Como ele acha que vai resolver, em definitivo, todos os problemas da filosofia? Isso é possível, de fato? Como? Ele não vai resolver problemas específicos. O Wittgenstein ele não vai tratar especificamente do belo, de Deus, da justiça, da liberdade, do cosmos, da realidade, da relação mente-corpo, ou dizer a realidade última das coisas, etc. O que o Wittgenstein vai fazer é tentar resolver os problemas em bloco, com um argumento único. Segundo ele, a filosofia é uma má compreensão. Wittgenstein, no Tractatus, ele acredita que filosofia é um absurdo linguístico, é um contrassenso. Filosofia, na verdade, é uma má compreensão da lógica da nossa linguagem. A formulação de problemas filosóficos reside na má compreensão da essência da linguagem. Então o argumento é: se a gente entendesse como a linguagem de fato funciona, a gente não precisava fazer filosofia. Especialmente, se a gente entendesse como a linguagem funciona, a gente não teria a pretensão mais de tentar descrever a essência última das coisas. A pretensão da filosofia, em verdade, segundo Wittgenstein do Tractatus, é essencialmente vã e inútil. A linguagem, segundo ele, não comporta sentidos mais elevados. Ela não pode expressar verdades sobre Deus, sobre a essência do cosmos ou a natureza última da realidade. O filósofo, segundo o Wittgenstein, por ignorância, exige algo que a linguagem ela mesma não pode dar. O filósofo comum, ele quer que seu discurso faça sentido. Isso parece ser algo trivial. Mas ele não quer só que faça sentido. Ele quer que aquilo que ele fale seja verdadeiro. Mas ele também não quer qualquer verdade. O filósofo ele quer que seja verdade e necessária. E o que isso significa? Não pode ser falso. Mas veja, sentido, verdade e necessidade não dá junto. O Wittgenstein está mostrando isso no Tractatus. É como se fosse um cobertor curto. Ou bem você tem sentido e abraça a contingência, ou seja, não tem necessidade, porque tudo pode ser verdadeiro ou falso, ou bem você tem necessidade, mas aí você esvazia o sentido do que você fala, porque você fala coisas que não representam nada, que não descrevem nada na realidade. Ok, Marcos, mas o que é esse argumento do Tractatus? Qual é o principal argumento que está sendo mostrado aqui? Na linguagem, sentido é diferente de necessidade, necessidade é diferente de sentido. Esse é o argumento. Ele está levando a sério que a essência da linguagem é representação, descrever fatos. E se a linguagem essencialmente é figuração, representação, ela não pode expressar coisas necessárias. O que o Wittgenstein está trazendo para a gente? Se a essência da linguagem é representação, a linguagem só pode veicular coisas e fatos contingentes, que podem ser falsos, que não podem ser, talvez o caso, que não são necessários. Uma figuração, uma representação, uma descrição,
ela não pode ser verdadeira a priori. Uma descrição verdadeira a priori não existe. Como que a gente pode entender isso? Toma um quadro, um desenho, por exemplo. Qual é o insight aqui do Wittgenstein do Tractatus? Somente olhando para o quadro ou o desenho, você pode tentar determinar que ele é verdadeiro? Você pode determinar que um desenho é verdadeiro ou expressa algo verdadeiro sem comparar o desenho com a realidade? A resposta que o Wittgenstein dá é não. E aqui está o argumento do Tractatus. A gente não consegue determinar a verdade de uma descrição apenas examinando a descrição ela mesma. A gente não consegue dizer se uma representação é verdadeira apenas examinando os seus elementos. A descrição, a representação, ela deve ser remetida, comparada, verificada com a realidade. Nenhum desenho pode redundar em verdade pelo mero exame da configuração dos elementos que compõem esse desenho. Para você definir a verdade ou determinar a verdade do desenho, você tem que olhar para o mundo e comparar o desenho com o mundo. Mas se você tiver que olhar para o mundo, você está no âmbito da contingência, do que pode ser falso, do que pode não ser o caso, e não mais no âmbito da necessidade. Então, o que está acontecendo aqui? Representações, qualquer uma, se forem verdadeiras, são verdadeiras a posteriori. Elas não são necessariamente verdadeiras. Elas devem ser comparadas com a realidade e, portanto, são contingentes. Então, se a linguagem for legítima, ela precisa ser contingente. O filósofo que quer fazer da linguagem um meio para dizer coisas com sentido, verdadeiras e necessárias, não entendeu a linguagem. Ele não entende como a linguagem de fato funciona. E esse é o checkmate do Wittgenstein do Tractatus. Ele tenta resolver os problemas da filosofia ao desvendar uma espécie de pretensão inadequada de todos os filósofos da história, coado na alinhar sentido, verdade e necessidade. E aí, gostou? Você quer saber mais sobre filosofia da linguagem, sobre Wittgenstein, sobre Frege, sobre Russell? Você está convencido que a filosofia é um absurdo? É uma má compreensão da linguagem? A linguagem é de fato tão importante assim para a filosofia? O que você acha? Escreve aí nos comentários e muito obrigado pelo apoio ao nosso projeto. Valeu!